Minha diretoria seguindo aquela semana de paz e amor para evitar polêmicas e qualquer tipo de coisa ligada à política. Rodrigo Neves, candidato a governador. Ei, rapaz. Tudo bem? Tudo bom, Rica? Prazer te bom conhecer. estar com você aqui, cara. Como é que você tá? Porra, animado, né, cara? Animado. Cansado, imagino. Não, porra, uma correria. A gente não para. É. Tô até com uma tendinite aqui de tanto apertar a mão, cara. Desculpa, se eu soubesse, tinha apertado com a outra. Rodrigo, eu tenho um tempo aqui com você, eu sei que você tem um outro compromisso, eu sei que Niterói é longe pra um cacete, tá? Eu vou pra São Gonçalo, que é depois de Niterói. Eu adoro São Gonçalo, cara. Sabe São por quê? Gonçalo, Porque quando eu pá. passo por São Gonçalo, eu tô indo pra Búzios. Eu fico tão feliz. A minha ex trabalhava lá em São Gonçalo, inclusive. Longe pra caralho da Barra. É, mas é uma cidade grande, Sim, né? De um porra. povo extraordinário, enfim. Eu conheço pouco. São Gonçalo eu conheço pouco. Mas eu, tradicionalmente, todos os candidatos que estão aqui, todos os convidados que vêm aqui, eu abro perguntando a coisa mais importante das nossas vidas. Qual é o seu time? Eu sou rubro-negro, né, rapaz? Ô, meu pé no saco. São Paulo É a eliminado nação, pelo Flamengo, porra. só tem flamenguista. Não, mas rubro-negro de ir ao Maracanã, cara. Uhum. Eu tenho 3 filhos e levava todo jogo do Flamengo. Aquela seleção de 82, porra. Ali não tem como, Rica. Não tem como. Impressionante. Isso porque o meu produtor aqui é fluminense pra caralho, tá? Aí eu penso. tricolor? Eu falo, pô, ele não vai me fuder, não. Pô, São é Paulo, Rodrigo também. não, o São Paulo perde pro Flamengo, ele bota 4 flamenguistas na mesma semana. Eu falo, caralho! Mas não, ele gosta. Então o Fluminense vai apanhar um dia, fica tranquilo. Eu vou trazer coisa ruim pra você aqui, tá? Não quero só mais falar de futebol com você. Você é Flamengo, eu perdi Calma de você. aí, cara. Não, eu fui eliminado, porra! Vocês acabaram de me eliminar na Copa do Brasil, eu sou São Paulino, pô. Hétero, mas sou São Paulino, pô. Rodrigo, o que você achou do debate ontem? Assistiu, né? Eu assisti da metade pro final. Foi igual a metade pro começo. É, né? É a mesma merda, não muda nada. Eu acho que o debate não altera a dinâmica da eleição, né? Mas eu acho que o Ciro e a Simone Tebet foram muito bem. Se impuseram, né? Eu acho. Eu acho que o Bolsonaro e o Lula não foram bem no debate. É porque as pedradas foram todas na mesma direção, Bolsonaro e Lula. E aí quem não tem foi só, né, ficou jogando. Mas eu achei que os dois estavam meio desorientados ontem. Eu achei. Eu também achei que tava muito neles, né, a parada. E o Ciro aproveitou legal, né? O Ciro ficou naquela de, pô, me dá uma oportunidade, eu não sou nem esse, nem esse. Ele bateu no Lula e bateu no Bolsonaro, ou seja, ele... E a Simone também foi, né? Bem, o Ciro foi Eu muito conheço bem. tão pouco a Simone que eu não sei, assim, qual é o lado. O que é? A Simone é de esquerda, de direita? O que é? Eu conheço muito pouco ela. Eu acho que a Simone, eu acho que falou bem. O Ciro é mais preparado, né? O Ciro é macaco velho. É o nosso candidato do PDT, né? Ele veio aqui numa resenha comigo, fala bem pra caralho. Puta que pariu. Nossa, eu fiquei impressionado como o Ciro te convence das coisas da maneira dele. Fala muito bem. Ele fala dos bilhões, né? Fala bem. das Não, perdas, ele fala né? de futebol, fala de qualquer merda. Parece o Eduardo Paes, né? Tu joga e vai falando, vai resenhando. Eu gostei da pessoa, da figura dele, eu gostei muito. Não voto nele porque é por ideologia mesmo, mas é um cara que eu acho absolutamente aceitável que as pessoas considerem ele. E democracia é isso, né, Rica? Democracia é você debater, divergir, exatamente. porra. Eu acho que tem coisas que são inaceitáveis que não dá. Mas o Ciro, porra, condenado a porra nenhuma. Já tem experiência, sabe? Tem os ideais dele. Ué, quem é de esquerda que vote no Ciro. Qual é o problema de votar no Ciro? Nenhum. Você é formado em ciências sociais. Isso. Foi líder estudantil. Isso. Sempre teve na política. De alguma forma. Sim. A política, eu acho que tem a ver com a vida da gente, né? Mas um líder estudantil já mostra ali uma vontade de Claro. estar ali. E aí você entra pra política pra valer a vera depois. E aí, é menos sujo ou é pior do que se pinta? Rica, olha, a política assim, as decisões do dia a dia das pessoas passam pela política, né? Então, mesmo que a gente não goste, a gente tem que participar da política. Sim. Porque se a gente não participar, acaba as pessoas que não deveriam e que acabam gostando da política fazendo a política, né? Então, eu me lembro que quando fui vereador em Niterói, com 23 anos, eu tinha de idade o que a maioria tinha de mandato, né? Eu era o cara mais jovem ali, né? Então era muito difícil, né? Mas a gente foi ocupando espaço, enfrentando as situações e defendendo as bandeiras que a gente acredita, enfim. E foi ocupando. Agora, eu gosto da política, de conversar com as pessoas. Eu acho que tratar com os diferentes, né? Eu gosto de estar com o povo, né? Mas te assustou quando você chegar e ver aquele
monte de proposta, esquema, se relaciona com esse, faz acordo com esse. Te assustou isso ou você esperava isso? Cara, não, eu no início tive muita resistência, né, cara? Porque muito jovem e entrando numa casa de gente que tinha de mandatos do que eu tinha de idade, né? Então, no início foi difícil. Até tocar assim, conquistar, né, o nosso espaço e tal, foi muito difícil. Não, eu nunca pensei em desistir, cara. Agora, se a gente desistir, se as pessoas de bem, as pessoas que têm projeto, que são bem intencionadas, desistirem da política, como que fica? Não, mas eu digo desistir pela saúde mental mesmo, porque a gente estava falando quando você chegou aqui, eu falei, caraca, meu irmão, faz 3, 4 semanas que eu tô entrevistando político de tudo que é jeito e tal, eu tô muito mais acostumado com futebol, eu achava que era um caos você dizer que não foi pênalti, os caras acharem que sim. Porra, perto do que vocês vivem. É alucinado, né? Caralho, meu irmão. A Fernanda, a minha esposa, que fala, Rodrigo, é coisa de doido. Caraca, isso é surreal, cara. Porra, eu entrevisto você aqui, vai ter um grupo que gosta do outro candidato, que assim, é ameaça de morte, é um negócio que você fica olhando e você fala, gente, eu entrevistei o cara. Mas isso aí também já é uma coisa que não devia estar acontecendo, né? Mas é muito né? louco isso, né? É muito louco, muito louco. É muito louco, porque isso não é democracia, porra. Porra, tá surreal isso. Você pode divergir, não gostar, xingar na eleição e tal. Agora, depois que acaba a eleição, seja o prefeito, o governador, o presidente, tem que governar para todo mundo, cara. Não, e fica-se agora... Eu sou flamenguista, você é São Paulino. A gente pode torcer para times diferentes, mas depois é o seguinte, o prefeito, o governador, o presidente, tem que governar para todos, estar atento àqueles que elegeram ele e àqueles que não elegeram, pô. Sim. Você entrou... Eu fui prefeito de Niterói... 8 anos, né? E saí com mais de 80% de aprovação por isso. Porque eu governei para quem me elegeu e para quem não me elegeu. Né? Eu sou o prefeito de todos. E fiquei super atento de que era importante ouvir aqueles que eram minoria e que não ganharam a eleição, o que aquelas pessoas queriam. Sim, porque você é o prefeito de Niterói, não só dos seus eleitores, né? É claro. Agora, na campanha o pau come, né? Ah, não, aí não tem limites. E é isso que você deve estar sentindo esses dias aí, né? É muito pesado, cara. E é deputado te ligando, fala, pô, me leva lá. Eu falo, então, cara, pô, segunda-feira eu já tô com a agenda. Porra, mas o outro partido... Eu falo, cara, mas olha só, eu não sou uma emissora, eu sou uma pessoa, não tenho como receber igual uma emissora. E os caras não entendem, outros entendem, outros te oferecem dinheiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas enfim, você entrou na prefeitura de Niterói pelo PT. 2012. E aí você saiu do PT? 2015. O que houve? Por que você saiu? Porque Niterói tem uma tradição muito forte do PDT, né? Eu não sei se você sabe, Niterói teve um governador do antigo estado do Rio, Roberto Silveira e tal. Não, eu morava em São Paulo. Que ele, foi um grande governante e criou uma tradição em Niterói, né? Então, o PDT tem lá mais de 25 anos de tradição, de administrar a cidade, né? E aí, com todo o respeito lá aos militantes do PT, eu achei que era melhor naquele momento. Isso, depois de eleito? Em 2015. Já eleito? Já eleito. Mas você não precisava, você já estava eleito. Não precisava, mas eu achei que era o momento, tive um ciclo de militância no PT, e aí eu achava que já estava ali naquele momento... Não teve nada a ver com os escândalos do PT. De polarização. Não, aquilo ali, eu achei que ali deveria se fazer uma autocrítica, né, dos problemas, enfim, do PT, e eu já estava ali um pouco desconfortável, enfim. Mas é isso, aí eu saí, e aí eu fui primeiro para o PV, que é o Partido Verde, porque no PDT local lá, Rica, tinha um grupo que era um grupo mais antigo, que eu não consegui entrar no PDT naquele momento, mas logo depois da minha reeleição, eu entrei no PDT. Prefeito é mais fácil, né? O pessoal, política é foda. Em 2016, pô. Agora Niterói tem essa tradição do trabalhismo, né? Tem um partido que o pessoal lá curte, está acostumado e tal. Não, hoje é a cidade com a melhor qualidade de vida, né, cara? Dos 92 municípios do estado, né? Tem problema, como qualquer cidade do Brasil tem. Trânsito do cacete. Trânsito, porra, a ponte Rio-Niterói, cara, é um problema, porque você imagina, muita gente de Niterói vai trabalhar no... Lá a gente fala a gente não fala do.
Como é que é? Você é de Você também é de Niterói, Niterói, você né? não é... é o de Rica, não é o do Rica, entendeu? Entendi. Então, é uma ponte só, mas tem certa... Pô, aquele sanduíche que aqui é chamado de joelho, Sei. lá é chamado de italiano. Em São Paulo é chamado de enroladinho de presunto de queijo. E você já sabe por que foi chamado de joelho? Não. Eu já ouvi essa lenda, eu não acreditei. Pra quem não for do Rio, é um enroladinho de presunto de queijo. Sei lá eu como é que chama isso no Nordeste ou no Sul, porra. Mas no São Paulo é um enroladinho de presunto de queijo. Aí um dia aqui, joelho, eu olhava e falava, essa porra nem parece um joelho, por que isso chama joelho? Aí um dia eu tava em Madureira, no ensaio da Portela, um senhorzinho veio me contar, não sei se isso é verdade, ele falou assim, não, mas isso surgiu aqui em Cascadura, Madureira. do lado ali, né? Eu falei assim, por quê? Ele falou, porque a primeira senhorinha que fazia esse lanchinho antigamente, ela tinha uma birosquinha e tinha um balcão. E esse era o lanche que ficava na altura do joelho. E as pessoas falavam, me dá aquele do joelho, da altura do joelho. Eu falei, mentira. Eu falei assim, é isso? Eu falei, cara, eu não sei se é verdade. Se for, é genial. Se for, é maravilhoso. Mas realmente não faz muito sentido o joelho. Mas... porque não tem nada a ver com o joelho. Mas enfim, se for essa... Embaixo da coxinha. Embaixo da coxa é o joelho. Pode ser. Mas se essa história for real, é do caralho. Porra. Porra. Essa eu não conhecia. Eu vi lá no ensaio da Portela, um senhorzinho me contou isso daí. Você sabe que eu aprendi a gostar de maionese foi comendo italiano, o joelho. Porque eu ia lá numa lanchonete, onde meu primeiro emprego foi num shopping, né, com 16, 17 anos. Em São Gonçalo, Em Niterói. É. E aí tinha lá uma loja chamada Compão. Você que é de Niterói sabe, né? E aí tinha um pote assim de maionese com um tubo. Porra, cara, é muito bom. Muito gostoso. Você furava... Uma maionese feita na casa ou é... na casa. Você furava... artesanal. Você furava o italiano, o joelho, com aquele negócio e espremia a maionese. Porra, era uma delícia. Dessa ideia. Ainda tem esse negócio lá? Tem. Agora eu acho que tem ainda. Tipo um churros de... É isso? É um churros de maionese, né? Não, porque o Rodrigo fala assim, tipo um churros. O Rodrigo, desculpa, o Maurício. O Maurício é nosso diretor aqui, ele entende muito de churros, esse processo. Recentemente o senhor foi no evento do Lula, que caracterizou um apoio, é isso? Só para confirmar. Porque quando eu falei, tem uma pessoa falou, ele tá com o Lula, ele tá com o Bolsonaro. Eu falei, sei lá, mandaram uma foto do evento. O candidato nosso do PDT é o Ciro, né? O Ciro eu acho que é um cara preparado, sério, porra, íntegro, um cara que fez um grande trabalho com o ministro da Fazenda, o governador do Ceará. Agora, a eleição do Rio é a eleição do Rio, cara. Assim, eu sou candidato a governador porque esse governador que está aí, porra, é uma tragédia, caiu de paraquedas. Caraca, ele não sabe o que está fazendo ali. Foi que tu chamou ele? Eu anotei aqui. Ele tá assim, porra, ele era vice... Governador da morte. Ele era vice do Witzel, cara. Então, ele assumiu agora há 2 anos, né? Já está aí há 2 anos. Porra, o emprego piorou, a educação no Rio é uma vergonha abandonada, a saúde, porra, é um descaso, né? As pessoas morreram, né, com esses hospitais de campanha, transporte é um caos na supervia. E aí o cara, ele quer ganhar a eleição tentando comprar a eleição, porra. Aquilo, esse negócio do CEPERJ é um absurdo, Rica. São 27 mil cargos secretos, as pessoas não são nem nomeadas no Diário Oficial e recebem na boca do caixa para botar... São essas bandeiras que ele está botando nas 92 cidades. Então é um absurdo isso. É um absurdo. Como ele não tem entrega, realizações para mostrar, ele está ali tentando com a força do poder econômico, a máquina, né? E o Freixo, com todo o respeito que a gente possa ter às pessoas, o Freixo nunca administrou nada na vida, né? Nunca administrou uma carrocinha de pipoca, um comércio, nunca exerceu uma função no executivo municipal, estadual. E o Freixo dessa eleição, ele já era meio artificial, né? Mas nessa eleição ele está totalmente fake, né? Ele mudou porque ele defendia a liberação da... Não, ele foi PSOL a vida toda. Ele saiu do PSOL há 6 meses. Eu acho que o Rio não se engana com o Freixo, né? Sim, talvez seja uma atitude do Freixo, talvez do tipo, porra, eu já tentei tantas vezes, eu não consegui entrar. Talvez se eu mudar de partido e fizer isso... Mas, Rica, não pode ser assim, porque as pessoas não acreditam. Sim, eu acho que é pior. E tem todas as razões para não acreditar, porque o cara, olha, defendia a liberação das drogas. Aí outro dia falou, não, eu sou contra, mudei de posição.
né? Eu era a favor agora mudei de posição, né? Aí ele, outro dia, falou que ele que falou o tempo todo de direitos humanos, a vida toda, hoje, Rico, acontece uma ação do Estado sem estratégia, que tem violência nas comunidades, contra policiais inocentes. Não estou falando de bandido. Sim. E aí ele não fala nada, né? Ele fica calado. Ele fez oposição ao governo do Lula os 8 anos. Agora que o Lula melhorou um pouco nas pesquisas, tá mais, ele é Lula desde criancinha. Então, essas contradições o povo vai cobrar, né? Ele falava que o César Maia fazia aprovação automática, aquela obra faraônica da Cidade da Música, né? É quase que na tua leitura, é quase que eu sou de esquerda, eu represento a esquerda e eu vou onde a esquerda estiver bem. Eu acho que é uma coisa marqueteira, entendeu? Do marqueteiro dele. E aí tá ficando fake, né? Porque quem é esse Freixo, né? É o Freixo que o Rio conhece já há 20 anos ou é o Freixo dos últimos 5 meses? Né? Ele sempre fala contra a iniciativa, o papel do setor privado na economia. Votou contra o marco do saneamento, que foi uma coisa importante para atrair investimento privado na infraestrutura. E ele votou contra agora, há poucos meses. Aí chama um cara ultraliberal para ser o coordenador do programa de governo. Não tem como dar certo, cara. Não tem como dar certo. Rica, tem que ter coerência. As coisas você tem que ter verdade e coerência. Então eu só sou candidato ao governador por isso, cara, porque 8 anos na administração de Niterói. Peguei a cidade com 1 bilhão de dívida, paguei 1 bilhão de dívida, deixei 1 bilhão e 500 milhões de reais em caixa. Niterói estava num momento difícil, Rica, em 2012, não sei se você se lembra, tinha tido aquela tragédia do Morro do Bumba. Lembro. Que os morros derreteram e tal. Então a cidade estava muito para baixo, né? Não tinha dinheiro para comprar lâmpada, né? As obras paradas, né? O hospital infantil fechado, a cidade sem confiança. Aí eu entreguei 8 anos depois a cidade em primeiro lugar no ranking de gestão, né? O primeiro lugar em limpeza urbana, o primeiro lugar em saneamento. Eu levei água e esgoto tratado para todos os bairros. E as pessoas voltaram a ter confiança. A cidade voltou a ser a melhor cidade em qualidade de vida do estado. Então, eu estou muito convicto. Eu tenho 3 filhos e apesar de ser um cara novo, eu já tenho uma neta já. Pô. Que isso? Tem uma neta. Quantos anos você tá? Eu estou com 46. Caraca, 3 anos mais velho que eu, você tem neto, eu não tenho nem um filho ainda. Acho que eu não sei fazer. Me senti mal agora. Na pandemia, essas decisões tomadas em Niterói foram bem difíceis e duras. Nem fala, cara. E eu imagino, porque eu super entendo, eu entendo o Bolsonaro, eu entendo o Mandetta, eu entendo porque ninguém sabia o que fazer. E aí cada um quis defender uma coisa e virou aquela putaria no Brasil que ninguém se entendia, cada um falava uma coisa, mas as decisões foram tomadas em Niterói por você, juntamente com o governador da época. Não. Niterói. Não tinha conversa. Não, o governo do estado foi uma tragédia. Mas não tinha decisões que eram do governo? Foi uma tragédia. Não, completamente descoordenada, né? Sim, mas tinham duas. As decisões de Niterói eram inteiramente suas. Inteiramente. Você considera ter errado em alguma ou acertado muito em alguma que foi exemplo para fora, enfim? Você mudaria alguma coisa? Então, Rica, eu sou sociólogo por formação. Isso te dá uma visão muito estruturada das coisas, do problema econômico, social, sanitário. E como você falou, a pandemia era uma coisa totalmente nova. A última grande pandemia no mundo foi no início do século XX. É foda ir contra uma OMS, a gripe deixa espanhola. de correr o risco, né? Pô, então, assim, isso a gente precisa estar atento, né? Porque eu tenho estudado muito sobre isso. O século XXI vai ser o século das pandemias. Eita, meu cacete. Porque... Caíram 3 aqui. Máscara amanhã? Não, que não. Sério? É brabo, cara. Porque, veja só, o mundo, no início do século XX, 30% das pessoas viviam no meio urbano, 70% no meio rural.
Hoje é o contrário, 60%, 70% dos seres humanos vivem no meio urbano, onde as pessoas vivem mais concentradas. Então a possibilidade do vírus circular é muito maior. A outra coisa é o seguinte, com a revolução da aviação civil na década de 50, 60, você sai com muito mais facilidade lá da Ásia, no mesmo dia você está nos Estados Unidos, você está na Europa, você está no Brasil. Então a possibilidade de você ter uma circulação de vírus é muito mais intensa. A urbanização trouxe o quê? Por exemplo, a Ásia devastou 40% das florestas da Ásia nos últimos 30 anos. Então o ser humano está chegando em áreas que os animais, sobretudo animais silvestres, selvagens, vivem. Então você hoje tem mais de 1.800.000 vírus catalogados que podem ser transmitidos de animais para seres humanos. Então é uma loteria. Se um vírus desse realmente for transmitido como o vírus do coronavírus, você pode ter uma pandemia. Então, a possibilidade de ter novas pandemias no século XXI é muito grande, né? Todos os serviços de inteligência do mundo todo têm esse diagnóstico. Então, quando veio a pandemia, eu criei um conselho científico. E aí eu trouxe cientistas da UFRJ, da Federal Fluminense, da Fiocruz, e toda semana eu me reunia com eles para saber, com a área técnica, com esses cientistas, o que era essa pandemia. E eu vou te falar, rapaz, eu fiquei ali 6 meses, 3, 4 horas, dormindo muito pouco. A imagem que eu tinha, aquela imagem, infelizmente aconteceu em Manaus, em algumas cidades aqui do Rio, de Nova York, as pessoas morrendo em Nova York, sem ter leitos. E você sem ter a convicção que você está fazendo a coisa certa, porque ninguém sabia o que era a coisa certa. E tem uma outra coisa, Niterói tem todas as características, para sofrer uma tragédia muito pior do que todas as cidades. Por quê? Niterói tem a maior proporção de famílias na classe A e B do Brasil. 50% da população de Niterói é de classe média, média alta. Então, isso explica Niterói ter um monte de mulher bonita. Não, eu acho que tem muita mulher bonita em todo quanto é lugar. Não. Você não se anima, não. Em dezembro e janeiro, as pessoas de Niterói, uma grande parte da população, não a população mais pobre da cidade, viajam. Eu não sabia que Niterói tinha esse nível. E aí o que acontece? As pessoas tinham viajado e tanto que o primeiro caso do coronavírus aqui no Rio e em Niterói foi uma família que foi passar férias em Nova York. Né? E aí vieram contaminados. A outra coisa é o seguinte, Niterói tem a maior proporção, Rica, de pessoas na terceira idade, idosos. Niterói tem mais idosos que Copacabana, cara. Então, eu não sabia disso. Qual era o público mais vulnerável do coronavírus? Os idosos. Sim. Por conta dos problemas respiratórios. Então a gente poderia ter tido em Niterói uma tragédia. Agora, graças a Deus, eu fazia minhas orações todo dia, esse conselho científico, e aí a gente estruturou todas as ações. Assim, primeira coisa que eu fiz, eu criei um hospital, foi o primeiro hospital do coronavírus do Brasil. Eu arrendei um hospital que estava fechado, um hospital privado. Até teve uma fake news que dizia que eu arrendei o hospital por 40 milhões de reais. Arrendei por 2 milhões de reais. Para você ter uma ideia, esse hospital, o arrendamento por 12 meses custou o que o jardim de um hospital de campanha custou. Do Estado. Eu estava com o Vítor aqui, a gente falou do hospital de campanha, ele falou, que era uma mentira, que tinha jardinagem no contrato e tal, que gastou milhões com jardinagem. Eu falei, bom, então... Foi uma tragédia. Os hospitais de campanha não funcionaram, enfim, foi uma tragédia. Eu infelizmente, lamento isso, porque muita gente morreu. Então, eu fiz um hospital para o coronavírus em 20 dias. Em 20 dias. Nenhuma cidade do Brasil fez um hospital tão rápido. Tomografia... aí todos os médicos, porque Niterói tem muito médico, solidários, se engajaram. Eu tomei as medidas sanitárias, comecei a fazer a desinfecção, até o Paulo Gustavo, que é uma figura extraordinária. Cara, o Paulo Gustavo me ligou na primeira semana da pandemia.
E o Paulo Gustavo nunca foi um cara, ele nunca foi militante de nada. De nada, ele nunca encheu o saco com política. Ser humano extraordinário. Ele falou, Rodrigo, não gosto de estar no dia a dia da política e tal, mas quero te ajudar. O que eu posso fazer para orientar? Dele, né? E ele falava para mim, Rodrigo, eu tenho um pavor desse negócio, cara, porque eu tive asma, eu tive problema respiratório. Eu tenho uma sensação... Ele me falava. E o Paulo Gustavo, as pessoas não sabem. Cara, ele fez doações. Eu criei lá uma renda básica para todas as famílias. Ninguém passou fome em Niterói. Porque rapidamente nós estruturamos um programa de renda básica antes do auxílio do governo federal. Então todo mundo recebeu o auxílio de R$500 em Niterói e ninguém passou fome. Nós entregamos em 20 dias um cartão e as pessoas tiveram apoio do poder público. Mas antes desses 20 dias ele entregou e doou nas principais favelas de Niterói cartões de alimentação. As pessoas não sabem. Ele fez isso sem estardalhaço. Sem mídia. Foi só sem mídia. Fez porque fez, não fez para mostrar. E ele adorava a cidade. Enfim. E uma outra coisa que eu fiz foi o seguinte, eu criei um programa inspirado na Alemanha, que foi o seguinte, todas as pequenas empresas com até 40 funcionários, a Prefeitura de Niterói pagou por 15 meses o salário, um salário mínimo por cada funcionário. Então isso preservou mais de 25 mil empregos em Niterói e em São Gonçalo, porque muita gente que trabalha em Niterói é de São Gonçalo. O saldo então, no final da pandemia para Niterói foi bom. O cara tem um salão de beleza, o cara tem um restaurante. Nenhum restaurante fechou como fecharam restaurantes em várias cidades. Que puta que pariu. Porque a prefeitura apoiou. Então, durante 15 meses, cara, e não era empréstimo, não. Era doação. A prefeitura apoiou. Por quê? Porque as pequenas empresas, elas são importantes para os empreendedores, mas são um patrimônio da cidade. Então, o que eu falava? Em Niterói não pode ter contradição entre salvar vidas e apoiar a economia. Esse foi o problema. As duas coisas são importantes. Claro que salvar vidas é muito mais importante. Se você tiver que optar, você tem que salvar vidas. Agora, é possível fazer as duas coisas. Sim. E aí a ONU reconheceu o trabalho que eu fiz lá. Né? Eu fui... A Prefeitura de Niterói foi a única reconhecida pela ONU por ter agido corretamente, tanto na assistência à saúde, como no apoio às famílias, às pequenas empresas. Por você ser um cara mais à esquerda, um ex até do PT e tal, eu achei que você diria totalmente o contrário. O que você está dizendo, de alguma maneira, você está corroborando com a tese de que o Bolsonaro não participou das decisões da pandemia, já que você tomou as decisões sozinho, e que era importante mesclar um pouco mais as vidas com a parte econômica. Eu não tenho dúvida, tenho dúvida. Eu acho que, eu falei isso hoje... Mas a maneira dele colocar não tenha sido a mais gentil. Eu acho que a postura não foi correta. Isso, a forma de falar... Porque você, mas a ideia da preocupação com a economia é real, né? Com falta de ar... Isso é inaceitável para qualquer ser humano. Mas isso também é mentira, né, Rodrigo? Não, aquela... Então, mas é mentira, né? Você sabe que é mentira, né? Você assistiu o vídeo, você sabe que é mentira, né? Você sabe que ele não está simulando uma pessoa com falta de ar para sacanear, e sim brigando por aqui a pessoa não precisa chegar àquele ponto para eu acho que ele errou quando ele não demonstrou compaixão com as pessoas que sofreram. Ele foi duro. Ele foi seco demais. Errou. Concordo. Agora... o auxílio emergencial foi importante. O auxílio emergencial foi importante para muita gente. Mas para vocês, governo de prefeituras e tal, foi pior ou melhor terem, não sei se isolado, mas terem dado autonomia para vocês cuidarem da cidade e não ter o governo federal em cima? É melhor ou é pior? Porque no Brasil se tornou uma coisa que cada um faz de um jeito e fica meio confuso. Eu acho que foi pior. Você preferiu uma unidade, todo mundo igual. Eu não tenho dúvida. Eu acho que aquilo que a gente fez em Niterói tinha que ter sido feito no Estado, no país. Igual, todo mundo. Porque, veja, todos os governos, de direita ou de esquerda, fizeram isso. Você vê o Boris Johnson na Inglaterra, ele começou negando a pandemia. De que, o da Inglaterra, o vírus não era um problema. A Holanda também não quis Boris fechar, Johnson é um cara de direita, rapaz. Sim. E ele começou negando a pandemia. Depois que ele pegou o vírus e ficou internado e quase morreu,
Aí ele mudou de postura. Entendeu? Teve muita gente tentando. Teve uma discussão muito ampla, né? Porque eu me lembro que a Holanda não queria fechar, aí fechou, aí o outro não quis fechar, Claro. aí o outro fechou e falou que não adiantou nada. Então, na verdade, passados 2 anos de pandemia, mais até, né? 20, 21, metade, quase 3 anos de pandemia. A gente não sabe porra nenhuma até agora o que foi o melhor ou não foi. Talvez a gente descubra daqui a 10 anos, quando alguém falar era melhor ter feito isso. A gente não sabe, né? A gente Realmente é um fenômeno novo. Não tem Assim, como eu vou condenar. falar para você, eu chegava em casa destruído. Porque eu ligava pessoalmente 1 hora, 2 horas da manhã para todos os diretores de hospitais públicos e privados de Niterói para saber como que estava a ocupação dos leitos. Então, você pergunta o cara lá da Rede DOR, o cara da Rede da Mil, eu ligava para toda a noite. E ligava para os hospitais públicos. O governante tem que ter esse sentimento. Mas é muito difícil, né? Porque eu falo isso porque na época do começo da pandemia eu me relacionava com uma pessoa que era da área da saúde e de gestão. E ela me dizia isso, ela falava assim, sabe o que é desesperador? Não é nem a questão da decisão política, não. A questão é que você pode perguntar para quem você quiser. Ninguém tem a resposta. Porque é uma coisa que ninguém no mundo sabe o que fazer. Então a gente tem medo de fazer. Se eu for contra o que todo mundo está fazendo, eu vou ser responsável por matar pessoas. Se eu não for contra, eu posso estar fazendo errado. Então imagina o político nessa hora de ter que tomar a decisão. É isso. Por isso que você tem que ouvir a ciência, você tem que ouvir a técnica. E não pode ter ideologia nessas horas. Mas teve muita, né? O problema é que o Brasil está numa polarização irracional. Burra demais. Nossa. Onde as pessoas não conseguem entender o outro, rapaz. Não, tá demais. As pessoas não conseguem entender o outro. O que a gente precisa... nem ouvir. Assim, qual é a razão de uma pessoa tirar a vida do outro por causa de política? Ah, não, isso é... Aquilo que aconteceu lá no Rio. O cara... Assim, o Rica, não tem cabimento um vizinho brigar com um vizinho a ponto de deixar se falar por conta... E família? De filho com pai. Amigo de 20 anos. Isso é uma insanidade, rapaz. Meu Deus. Agora, é isso que eu estou falando. A democracia, ela é o melhor sistema. Por quê? Porque, primeiro, alternância, liberdade de imprensa. Você pode estar aqui com o seu podcast xingando, falando, brincando com qualquer um. O que é ditadura? Ditadura, seja as ditaduras de esquerda ou de direita... A gente está com um pouquinho de medo agora, porque agora a gente não pode nem falar certas coisas, porque a gente tem medo de vir uma ordem de algum lugar aí. Mas nós estamos não existe, isso, né? rapaz. Isso não existe, não, cara. Tá existindo, né? Não, eu digo, não existe. Tá errado, mas tá existindo. Não há nenhum lugar no mundo que prosperou culturalmente, espiritualmente, economicamente, num ambiente sem liberdade, né? Sem a possibilidade de divergir. Liberdade é a coisa mais importante de todas. Sem liberdade não faz nada. Claro. Porra, claro. Hoje em dia a gente tem que ficar discutindo isso. Estamos discutindo liberdade. Eu acho que aí a gente tem que virar essa página. Assim, o que eu tenho falado, por exemplo, eu vou ser o governador de todos os cariocas e fluminenses. Nós temos 17 milhões de habitantes. As pessoas estão sofrendo porque o Rio foi o estado que mais perdeu emprego no Sul e no Sudeste nos últimos anos. As pessoas estão sofrendo com a fome, tem 3 milhões de pessoas passando fome no Rio, né? Que não sabe se vão tomar café da manhã, almoçar, jantar. A gente tem um problema seríssimo no Rio, que é o problema do ensino médio, cara. Assim, nós temos 35% dos jovens que não trabalham nem estudam no Rio. E a violência aqui. Assim, o Darcy Ribeiro falava há 40 anos atrás, olha, se não construírem escolas, vão ter que construir presídios, porque a verdade é essa. Você não precisa ser sociólogo para entender que segurança pública não é só um problema de polícia. Quer dizer, você tem que ter polícia para enfrentar a criminalidade. Aliás, eu quero falar aqui para os bombeiros e policiais militares. O único prefeito que pagou o salário quando o Pezão deixou de pagar salário em 2016. A polícia, aos bombeiros, aos policiais penais, a Polícia Civil, fui eu. Pezão deixou de pagar o 13º, eu mandei uma lei para a Câmara e eu paguei um auxílio, Rica, para todos os policiais de Niterói, que atuavam, porque eu era prefeito de Niterói, e até hoje eu recebo cartas de bombeiros. Cara, eu comprei o presente do meu filho de Natal por conta daquele auxílio.
Então tem que ter polícia. Eu quero dizer aqui para a polícia, o que o Cláudio Castro fez é uma covardia. Não sei se você sabe disso. Ele fez uma lei para a polícia e para o bombeiro, que ele deu uma gratificação para o pessoal da ativa. E o pessoal sequelado, o pessoal veterano e os pensionistas deixaram de receber essa gratificação da ativa. Isso é uma cláusula pétrea para a polícia e para os bombeiros. Porque o policial é o único que fica 24 horas por dia exposto para defender a sociedade. Então, eu vou vencer a eleição e já em janeiro de 2023 eu vou restituir a paridade remuneratória entre os policiais da ativa e os policiais veteranos sequelados. Isso é fundamental para a gente ter uma polícia motivada. Agora, cara, vou te falar, se não tivessem acabado com os CIEPs, né, aqueles brizolões que tinham no Rio, você pode não gostar do Darcy Ribeiro, pode não gostar do Brizola. Agora, os CIEPs foram um projeto genial, porque a criança ficava o dia inteiro na escola, tinha esporte, tinha cultura. Então, quando você dá oportunidade para esse jovem, ele dificilmente vai se desencaminhar, Ricardo. Ele vai ter oportunidade. A gente perdeu muitos talentos, porque esses jovens não têm acesso à educação, não têm acesso à cultura, ensino técnico. Aqui antes a gente tinha uma discussão, agora a gente tem duas, né? A primeira discussão que a gente tinha única era o acesso à educação, sim ou não. Agora a gente tem o acesso à educação, e se acesso à educação é essa educação que eu quero? Agora a gente tem duas discussões, porque a gente fala assim, tem educação, mas a educação é ruim, ou a educação é enviesada, ou a educação é... Puta, se tem 1000 questões, que a gente não conseguiu resolver a primeira ainda. Turno, cara, esse negócio de turno é uma invenção do Brasil, porque em tudo quanto é lugar, vai no Japão, né, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, a criança fica o dia inteiro na escola. Porque é isso, assim, uma criança que tem acesso à educação em tempo integral, né, que fica ali na escola com 4 refeições por dia, que faz um teatro, que faz uma dança, né, que faz um futebol, né, que faz uma arte marcial. Sim, tem uma oportunidade essa de criança, descobrir algo ela vai se desenvolver muito melhor do que uma criança que faz uma escola de 4 horas por dia. Então, o ensino da educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, tem que ser em horário integral. Sim. Então, esse é o problema do Brasil. Me ajuda a correr agora, porque a gente tá estourando o teu tempo. Você que tem pouco tempo, você que é um homem de compromisso. Não, cara, mas tá, porra, por que você não tem um helicóptero pra chegar em Niterói? Porra, vem aqui e não tem helicóptero. Aqui, ó, o Cláudio Castro tem. O governador tem, né? Tá aí, tá usando. Eu não tenho. Não, mas tem que Aliás, o Cláudio Castro vai trair o Bolsonaro. Já tá traindo o Bolsonaro. Ele vem aqui, que dia que ele vem aqui? Semana que vem, acho, na outra, né? Ele tá pra vir aqui. Eu vou te falar. Falta só ele, o Freixo. O Freixo não vem. Nem na propaganda dele ele bota o Bolsonaro, rapaz. Se ele diz que é do Bolsonaro, por que ele não bota a propaganda dele? Mas você não é Ciro? Mas eu faço. E o que tu tá fazendo palanque com o Lula? Não. Aí são pessoas que apoiam o Lula que estão me apoiando. Como tem muita gente das Forças Armadas e da Segurança Pública que vota no Bolsonaro e vota em mim. Agora, eu não vou brigar com o eleitor. Não, tudo bem. O que é hoje em dia virou crime você apoiar, você tá no meio, né? Hoje em dia... Nosso candidato é o Ciro, do PDT. Agora, o que eu tô falando é o seguinte, o Cláudio Castro já está traindo o Bolsonaro. Como o Witzel traiu o Bolsonaro. Então, ele não faz campanha para o Bolsonaro. Mas aí mas eu entendi o que você está querendo dizer. Obviamente você está atingindo o eleitor bolsonarista. Mas esse eleitor, ele não vai converter para você com você no palanque com o Lula. Mas eu não tô... Rapaz, eu sou candidato a governador do estado. Eu sei, mas tem você lá outro dia. Faz o quê? Semanas agora? Tu estava lá no evento do Lula? Sim, mas esse cara não vai converter. Você tem várias lideranças sociais, sindicais, que acreditam que eu sou o melhor candidato a governador. Não, mas se eu fosse candidato a governador, eu ia ficar lá no palanque com o Dávila, com esses caras mais que não é polarizado. Tu vai pro lado e você porra, toma uma porrada pra galera. Deixa eu falar, eu tenho apoio de eleitores. O nosso candidato é o Ciro. Agora, o que eu tô falando para você é o seguinte, o governador do estado do Rio
não pode ser inimigo nem capacho de ninguém. Não, claro que não. Muito menos do presidente da República. Vai trazer outra Olimpíada, Ô, Rica, pô, o que aconteceu com o Galeão, cara? O Galeão tinha 20 mil empregados. O Galeão tá às moscas. Tá fechado para reforma e não reforma, né? Os voos do Rio foram para outros estados, para São Paulo, para outros estados. Inclusive, sair do Rio para qualquer lugar tá caro pra caralho, porque tem pouco avião assim, aqui, né? Como é que pode, rapaz, o governador do estado não agir, não trabalhar? O Rio tem 5 hospitais federais, tá? É o único estado que tem 5 hospitais federais. Porra, não tinha que faltar leito para atender as pessoas do coronavírus. Sim. Agora, o governador tem que atuar. O que o Cláudio Castro fez, rapaz? Ele não fez nada. É porque só fez os cargos secretos do CEPERJ. O Cláudio Castro vai vir aqui para explicar o lado dele, mas é que cada um... Eu até adoraria fazer um debate com vocês, bem mais informal do que esses da televisão, porque cada um... Os da televisão são muito quadrados. Com você imagina o debate com o Rico. Porra, debate com... Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Se ia vocês ser divertido, o Ganime já topou. Só vai faltar o Daciolo. Pra glória a Deus. Ele encerra, o Daciolo encerra, ele vem para dar a bênção no final. Mas eu queria fazer um debate assim com mesa de bar aqui, eu botar uma cerveja e um amendoim. É isso, meu parceiro. Ninguém pode ofender ninguém, beleza? Vou só discutir assunto aqui e vamos embora. Porra, essa é uma puta de uma resenha. Ainda acabava com esses debates chatos da televisão. Vocês estão convidados, vamos ver se a gente dá tempo aí. Deixa eu ver, eu preciso escolher pergunta agora aqui, porque você me deixa com pouco tempo. Vambora que tá na hora. Como é que a classe política entende uma eleição, por exemplo? Eu tenho muita essa discussão com meus amigos políticos. Em 2018 aconteceu uma coisa muito incomum. Um cara sem dinheiro e sem televisão entrou. Radical, um cara, duro nas palavras, ele entrou. Que nunca foi normal isso. Quando a imprensa e a classe artística falam é esse. Sempre foi assim. Quando ela fala esse não, é esse não. Porque o poder sempre esteve em cima dela. De repente, em 2018, a classe artística e a imprensa falam não e misteriosamente, sem dinheiro, sem televisão, que são os meios mais convencionais de convencimento, o cara entra. Independente do que você acha do Bolsonaro ou não, até porque tem um fenômeno parecido com o Trump, mas o Trump tinha o dinheiro. Essa é a diferença. Qual o recado que a classe política entende quando o Bolsonaro é eleito dessa maneira, quebrando todos a tradição das eleições anteriores? Ô, Rica, aí eu te falo mais como cientista político, sociólogo, do que eu estou te perguntando. Eu acho o seguinte, a democracia está vivendo uma crise, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então você tem uma crise entre as expectativas da juventude, da população, dos cidadãos, e as entregas que os governos estão fazendo. Uhum. Então, isso acaba favorecendo o surgimento de lideranças que se colocam naquela condição de ser contra tudo e contra todos. Agora, as pessoas também começam a perceber que não necessariamente isso é uma boa solução. Mas eu digo em relação à capacidade então, por exemplo, de comunicação. Aqui no Rio a gente teve o Crivella. A mídia convencional. Teve o Crivella. Aí as pessoas perceberam que foi uma tragédia. O Crivella foi eleito contra o Freixo. Contra o Freixo. Aí, mas você acha que é um candidato voto contra? do Eduardo Paes. Ali o Eduardo também, ele tinha um candidato ali. Mas, que era o Pedro Paulo. Né? Eu acho que ali é o seguinte, é o problema que a gente sofreu no Rio. Eu convivi nos últimos 4 anos da administração anterior. A cidade do Rio foi muito machucada pelo improviso, sim, pela falta de experiência na gestão pública. Tanto que aí as pessoas em 2020 optaram por um bom gestor. O Eduardo é um bom gestor. Você pode não gostar dele, até estar brincando aqui que tem uma página... Eduardo Paes? Eu odeio... Eu odiar o Eduardo Paes. É difícil. Porque como figura, ele é muito agradável. É difícil não gostar dele. Então isso. Agora, mas as pessoas optaram por quê? Porque perceberam o seguinte, a gente precisa de um bom gestor, sim, porque no momento de crise, só o discurso não vai resolver. Então, eu acho que os políticos têm que estar próximos das pessoas. Assim, uma coisa que eu fiz em Niterói, quando eu assumi como prefeito, foi o seguinte. Eu descobri uns meninos lá do Recife que tinham feito um aplicativo. E esses caras depois montaram uma startup, ganharam muito dinheiro, porque eles desenvolveram um aplicativo onde você, como cidadão, você aciona, através dessa plataforma chamada Colab, o poder público
para resolver o problema do buraco na rua, da lâmpada queimada, do lixo que está na rua. Então, a plataforma colaborativa é onde o cidadão governa junto. Fizeram um Waze para problema. É isso, cara. Porra, eu fui a primeira cidade no Rio a fazer. E eles fizeram isso, depois receberam um prêmio da ONU Habitat como o melhor aplicativo para gestão pública. E aí, hoje, mais de 400 cidades estão usando. Então, esse negócio foi bacana, porque não é só o vereador que está reclamando. É o povo direto. Sabe qual é o cara que mais conseguiu coisas em Niterói nos últimos 8 anos do meu governo? Foi um porteiro de um prédio, que ele ficava olhando na rua, aí ele via um lixo na rua, via uma população de rua, né, um pedinte, aí ele já pedia para acolher aquele cara, ele pedia para consertar a lâmpada queimada. Então... Sério isso? A solução fantástica. Cara. É um porteiro que fazia isso? É. Cara, vamos trazer esse cara aqui. Ah, vale a pena. Vale a Puta pena, história. Léo. Chama esse cara. Puta história. Ele fez... Ah, o Jornal Nacional já mostrou ele, então não precisa. Não. Calma aí, pô. Coitado de mim. Pô, se o cara já foi no Jornal Nacional, ele vai até me Não, roubar. não, porra, Ele vai falar, não. foda-se você, eu não vou. Mas esse cara fez mais do que muito vereador, cara. Porra, sem dúvida. Então, Sem dúvida. o que eu tô falando é isso, assim, os políticos têm que estar próximo das pessoas. É A isso. imagem dos políticos hoje é bem ruim. Infelizmente, as pessoas olham com descrença e tal. E aqui não vai nenhum juízo de valor para partido ou para polícia especificamente. Mas não é muito constrangedor para a classe política saber que nós estamos vendo cenas como a do Alckmin com o Lula, depois de tudo que um falou de outro. Você vê os dois juntos. Não é muito constrangedor para a classe política a credibilidade em relação às pessoas isso? Ô, Rico, eu acho que as incoerências vão ser cobradas pela população, né? Então, eu acho que, assim, César Maia com o Freixo é uma coisa inacreditável. Não é Porque porra. o Freixo falou a vida toda contra o César Maia da aprovação automática. O Rio teve intervenção federal na área da saúde. E o Freixo foi um dos caras que pediu, né, que lutou contra o abandono da saúde, contra a intervenção federal na saúde. Vocês não fazem essa autocrítica Então, internamente? Eu acho que assim, você tem que ter coerência, né, naquilo que você fala, né, e naquilo que você faz. Assim, por que eu saí com mais de 80% de aprovação em Niterói, mesmo nesse ambiente de polarização? Porque todo mundo sabe que eu sou um cara mais de centro-esquerda. Todo mundo sabe. Agora, eu ouvi aqueles que não votaram em mim e que exigiam uma gestão para resultados, que exigiam uma ação mais forte na segurança pública. Eu sou um cara família, porque eu sou casado há mais de 25 anos com a Fernanda, que é minha esposa. Então, eu entendo, eu compreendo, ainda que a pessoa não goste de mim, eu preciso compreender. Então, eu saí com mais de 80% de aprovação, porque tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Mas... Então, por exemplo, eu falei lá, ela estava falando aqui, eu falei que eu ia fazer um túnel ligando a Zona Sul de Niterói à região oceânica. Isso aí ficou legal. Cara, era uma lenda igual a Saci Pererê, rapaz. Isso aí dá uma ajudada boa lá. Não dá pra negar. Rico, era igual a Saci Pererê, ninguém acreditava, era uma lenda urbana. Isso é verdade. E eu tirei do papel em 2 anos, cara. Então, assim, eu falei que ia abrir o hospital infantil. No primeiro mês de governo eu abri. Então, assim, uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que é o seguinte, essa coisa que muitas vezes na política as pessoas fazem, vender a alma ao diabo para ganhar uma eleição. E fazem, né? É isso, entendeu? E aí cai no descrédito, né? Mas com tudo isso, com essa aprovação, com a sua reeleição, é uma forma clara de aprovação? Eu Ser fui o reeleito, único prefeito reeleito no Rio, É cara. uma forma clara, né? Democraticamente, se você é reeleito... E significa elegi que meu é uma sucessor no aprovação. primeiro turno. Mas você tem uma imagem no final que você vai precisar brigar contra ela publicamente, mesmo que juridicamente você tenha conquistado a sua liberdade e tal. Mas você foi preso. Mas aquilo foi uma armação, Então, né? mas isso fica para a imagem. Como é que você briga com isso? Aquele ano, em 2018, foi super. Como que um juiz que saiu de 1% que ninguém conhecia ganhou a eleição no Rio? O Witzel acabou de sair daqui falando que foi uma armação, o impeachment dele. não, Vocês vão chegar não, num acordo, não, nós vamos botar veja. os 3 numa salinha, vocês vão conversar. Rica, veja bem. Veja bem. Cara, eu sou casado há 25 anos, 2 mandatos de prefeito, 2 de deputado. Não tenho nada, tenho um apartamento de classe média, nunca
Todo mundo que me conhece sabe da minha Você veio aqui simplicidade. agora, falou que veio do Grajaú, que veio de táxi, que tá fudido. Rick, eu te falar. Veja, eu não respondo a nenhum processo de improbidade depois de 8 anos de prefeito. Isso é raro. Mas você chegou aí para prisão? Não, eu nunca tive nenhum tipo de questionamento das minhas contas. Agora, o que aconteceu? Um empresário que não era de Niterói, era de Resende, ligado a opositores meus em Niterói, fez uma falsa delação, que teve essa indústria de delação, não é? Em alguns casos. E aí faz uma falsa delação. O Ministério Público Federal diz, olha, não tem nada corroborando, quebramos todos os sigilos do Rodrigo, da esposa. Meus irmãos são professores universitários. Meus pais são professores. Mas aí a imagem já foi, né? Não. Por quê? Aí quebraram todos os sigilos, omitiram os dados, mentiram dizendo que a minha esposa era dona de uma empresa de ambulância, depois de 3 semanas disseram, não, foi um equívoco. Né? E aí, sem me ouvir, em 2018, eu fui sequestrado da minha casa. Eu não desejaria o meu pior inimigo. Nem ao Flávio Bolsonaro. Eu desejaria. Não estou falando que ele é o meu pior. Eu não desejaria o meu pior inimigo. Por quê? Porque a democracia e o Estado democrático, só em ditadura que acontece isso. Você não é ouvido, eu nunca fui ouvido. Aí o que acontece? Por uma decisão de um juiz. E aí, como eu não tinha vice-prefeito, no mesmo dia entraram com pedido de impeachment para fazer novas eleições. Então tentaram tomar a prefeitura de assalto. Só que o que aconteceu? Não tinha nada. O próprio judiciário declarou ilegal. Eu voltei para a prefeitura. Mas a merda é que a imagem do negócio é forte, eu saí com né? mais de 85% de aprovação, porque as pessoas sabem da minha simplicidade. Mas não te incomoda ter passado por isso? Não. Só me dá mais carcaça para enfrentar a bandidagem no Rio. Meu irmão, aqui é foda. O Rio de Janeiro não é para amadores. Pelo menos você concorda com o Witzel que falou que... O crime organizado se instalou... Foi o Witzel que falou que a Alerj é pior do que eu fui... Não, rapaz, eu estou te falando aqui, olha, o crime no Rio se instalou em algumas instituições do Estado, em parcela das instituições do Estado. Então, veja, o próprio Ministério Público, que é o órgão acusador, ele pede o arquivamento do processo por falta completa de provas de qualquer indício de crime. Não foi por falha processual. Sim, não, eu vi que você está liberado. Eu não respondo nenhum processo de improbidade. Eu paguei 1 bilhão de dívida, deixei 1 bilhão e 500 milhões em caixa. E eu estava no SPC, outro dia eu falei com o Ciro, renegociei os 40 mil reais que eu tinha de dívida com a Caixa Econômica para sair do SPC, como qualquer indivíduo de classe média. Quem nunca, né? Então, imagina, cara, eu administrei o segundo PIB do Estado, rapaz. 45 bilhões de reais por ano é o PIB de Niterói. Mas a minha questão é, eu sei que você foi tudo, não foi para frente, processo nenhum de nada, mas a imagem da prisão para um político é muito difícil dela tirar, porque mediaticamente ela é repetida 100 vezes e a absolvição é numa notinha de rodapé. Né, quando ela acontece. Pessoas perceberam que tinha alguma coisa errada ali. As pessoas perceberam. Não é à toa que eu saí com mais de 80% de aprovação. O candidato que eu indiquei teve 62%. O povo reconheceu. Sim. Mas para quem não é de Niterói, é mais difícil, né? Não, mas porque a proximidade é menor, né? As pessoas sabem que nesse processo porque qual é o problema? A gente tinha e tem um passivo no Brasil de impunidade, de corrupção sistêmica, que precisa ser combatido. Puta cara. Que pariu. É inaceitável Eduardo Cunha, o vice do Cláudio Castro está julgado e condenado. Quem que é o vice dele? Em 3 instâncias. Quem que é que eu nem Entendeu? sei? Então, quem é vice do vice, né? O próprio Cláudio Castro teve um episódio lá daquela mochila lá que falam, né, e que tem uma delação que diz que ele levou dinheiro da Fundação Leão 13. Já ouvi então, isso também. Assim, eu não quero acusar ninguém sem ter qualquer tipo de elemento. As pessoas sabem da minha inocência, da minha simplicidade. E é evidente, eu acho que a gente tem que discutir os problemas da população. Quais são os problemas hoje do Rio? Desemprego, segurança, fome, insegurança nas ruas. As pessoas não têm hora, Rica, para serem assaltadas. Mas não é só hora. A gente falou muito aqui com o Witzel sobre crime organizado. São assaltados à luz do dia, cara. O crime organizado é uma coisa que aterroriza o carioca. O carioca não aguenta mais viver num lugar onde
A gente sabe que manda quase tanto quanto o governo. E você fica assustado de ver no lugar Rica, assim. Isso está na tuas prioridades? Que não Qual tem prioridade? milícia dominando bairros, na região metropolitana é Niterói. Mas você vai assumir, se você for eleito, uma cidade que tem miliciano em tudo quanto é lugar, que a traficante, realidade é essa, claro. e você vai ter que lidar com isso. Mas o que eu falo é o seguinte, cara, assim, a gente tem que entender as causas do problema e da crise do Rio. Tá certo? A gente não pode confundir as consequências com as causas da crise do Rio. Então, milícia é um problema sério, tráfico é um problema sério, precisa ser enfrentado com coragem. Uhum. E em Niterói, eu estudei em Nova York, estudei em Medellín, coloquei em prática um plano de segurança. Quando eu assumi, as pessoas estavam sendo assaltadas com fuzil na Praia de Caraí. E eu consegui reduzir com um forte programa de segurança pública. Eu fui o prefeito que mais investiu em segurança pública no Brasil. Nós reduzimos drasticamente os índices de criminalidade ao longo do meu governo em Niterói. Devolvemos a tranquilidade. Agora, o que eu quero chamar a atenção? A milícia e o tráfico é um problema grave no Rio, mas é consequência. O problema principal do Rio é a maldição da indústria do petróleo. O que significa isso? A elite política do Rio se corrompeu e, de certa forma, a sociedade se acomodou ao excesso dos recursos de royalties de petróleo. Então, quando o preço do barril do petróleo está acima de $100, a gente tem a sensação de que a situação do Rio está ruim, mas não está tão ruim porque, mal ou bem, está pagando o salário, está pagando as coisas. Aí, quando o preço do barril do petróleo cai para menos de $30, como caiu no governo do Pezão, o Rio, o Estado quebra, porque não sobrou muita coisa embaixo de base produtiva. Então o Rio perdeu 30% de presença no PIB brasileiro. Nos últimos 30 anos, o Rio foi o estado que mais perdeu proporcionalmente presença na produção de riquezas do Brasil. Nós éramos o segundo estado em empregos na indústria. Hoje nós somos o sexto. Fomos passados por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fomos passados por Paraná, estados menores do que o Rio. Então, a situação do Rio é grave, por quê? Porque hoje nós temos 60% da força de trabalho do Rio ou desempregada ou na informalidade. Por isso que a minha prioridade é criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado para a Baixada, para São Gonçalo, como eu fiz em Niterói. Hoje, 100% da população de Niterói tem água tratada e 96% de água. E isso eu vou criar 150 mil empregos. Água tratada, esgoto tratado. A prioridade é garantir uma renda, junto com o auxílio do governo federal, uma renda de R$500 para essas 3 milhões de pessoas não passarem fome. E, conjunto com isso, reabrir os CIEPs, retomar os antigos brisolões. E trabalhar um plano estratégico de 20 anos, que é o grande problema do Brasil. Falta um projeto de nação. Qual é o projeto do Rio? Eu tenho um projeto na cabeça. O Rio tá para buraco, né? O Rio vai de almoço para comprar gente. Mas é isso. Mas o meu sonho e o meu projeto é que daqui a 20 anos o Rio seja o estado líder na América do Sul na economia do conhecimento, da inovação, na economia da sustentabilidade e na qualidade de vida. Agora, para chegar lá, a gente precisa desenvolver o complexo industrial de petróleo e gás, de serviço de saúde. Uma coisa, quando eu cheguei aqui, fantástica, Rica, que é a cara do Rio, a economia criativa e a indústria do audiovisual. Aqui tudo no bairro, na quarteirão. Cara, aqui, né? não é possível, cara. A gente tem paisagens cenográficas, nós temos a Baía de Guanabara que nós vamos despoluir, que é uma coisa linda. Isso aí é um negócio maravilhoso. Cara, é a última, prometo, aí, mas eu preciso tocar nesse assunto. Você imagina, cara, olha, você imagina, o Rio tem caras como você que estão criando, cara. Eu sou de São Paulo. Mas vim aqui dar uma moral. Sim, mas você tá dando uma moral. Não, eu amo isso aqui, eu sou daqui. Cara, eu nasci em São Paulo, mas sou do Rio. Cara, não é possível o Rio hoje... O Rio respondia por 60% do audiovisual e do cinema brasileiro. Hoje responde por 8%, porque não tem uma estratégia para apoiar os empreendedores do audiovisual. Você pode ter um polo audiovisual em cada região do estado para a juventude, para pessoas visionárias, competentes, que têm capacidade, como você tem, desenvolver seu podcast, desenvolver sua atividade no audiovisual, produzir conteúdo.
E isso tem a ver com o Rio, porque isso é a imagem do Rio para o Brasil, é a imagem do Rio para o mundo, e aí isso ajuda a desenvolver o turismo, Sim. a gastronomia, a hotelaria. Então, uma aposta que eu vou fazer muito forte é na economia criativa, né? Na cultura. Né? A cultura não é só importante para a memória do país, né? Para a identidade, é importante para o desenvolvimento econômico. Sim, sim. Olha quantas pessoas tem aqui, o cinegrafista, né? O cara que está te dando apoio. Enfim, já falei muito. Ó, eu vou botar aqui os 2 quadrinhos finais, que é só escolha muito rápido, dá pra você se livrar rápido, aliás, vai depender de você, né? Mas quanto mais rápido você for azar. E a única coisa que eu queria te falar, eu não vou nem te fazer uma pergunta, uma coisa que eu queria te falar, eu encho o meu saco. Morar num estado, num país, e principalmente num estado como o Rio de Janeiro, que tem uma das praias mais lindas do planeta, que se joga 1 milhão, 1 tonelada de esgoto por minuto, Não pode. e a regra pra se tentar combater isso é acabar com canudo. Vai ser hipócrita na cara do cacete essa porra, né? Claro, claro. Ah, é tartaruga, pô, tá jogando 1 tonelada por segundo de esgoto na cara dela, tu tá preocupado com o meu canudo? Porra, vamos ser hipócrita, É né? inacreditável, cara. Porra, É inacreditável. enxugar gelo, né? Você sabe que lá a gente conseguiu despoluir a enseada da Baía de Guanabara. Hoje tem um monte de gente que desce dos prédios em Caraí para fazer canoa havaiana. Cara, despoluir o Rio de Janeiro, você ganha 200... Meu Deus, eu não sei nem imaginar o que você ganha de turismo. Eu vou te dar despoluindo uma essa- informação, não sei se você tem. A orla da Baía de Guanabara, ela é maior do que a frente marítima atlântica do Rio, das praias do Oceano Atlântico, Não, sabia não. de Jaconé em Maricá até Itaguaí. Cacete. Então, se você despolui a Baía de Guanabara, você imagina o que você vai ter de turismo, Porra, de pelo amor de entretenimento, de gastronomia, de construção civil. Eu digo, ser prefeito, ser governador do Rio deve ser muito difícil. Mas o resultado deve ser muito fácil de chegar. Porque se alguém no Rio de Janeiro resolve o problema do crime organizado, de forma geral, diminui a violência para as pessoas, o medo de estar no Rio de Janeiro, porque quando eu falo para qualquer amigo meu de São Paulo, eu moro no Rio, a primeira reação do cara é falar, você tá louco. E não é assim, mas a reação é, a imagem é essa. E esse Porque cara... a cidade é linda, né? E o cara despolui a porra lá dá uma conta, aquelas... as lagoas aqui da Península... A enseada de Botafogo. Entendeu? Deixa... Você sabe que em Não, São Gonçalo tem uma praia chamada Praia das Pedrinhas. Nunca fui. Eu tinha um professor de história que me dava aula, que ele era de São Gonçalo, e ele falava das Praias das Pedrinhas. Eu fui conhecer. Tinha até aquela que ficava nua, numa das ilhas em frente à Praia das Pedrinhas, não sei o que, Del Fuego. Luiz, olha, o Rodrigo sabe tudo, hein? Isso aqui é mais... Esquece. Sabe tudo, hein? Você é bandido. A Del Fuego ficava numa dessas ilhas, que você vê a ilha de Paquetá. Cara, é um dos lugares mais lindos, a a Praia gente das estraga Pedrinhas. tudo. Agora, tudo poluído, porque o esgoto Então, não é tratado Por em isso que São eu falo, Gonçalo. você resolve a segurança, se você despolui a parada, só o que o Rio de Janeiro vai ganhar de Ninguém turismo... segura o Rio, Ninguém cara. segura o Rio Vou de te Janeiro, esse é o falar. melhor lugar do mundo, cara. Eu só sou candidato a governador porque eu tenho indignação e porque, ao mesmo tempo, eu tenho condições. Eu estou com um projeto, claro, que eu falei algumas ideias aqui, para consertar o estado do Rio, Quem tá com pressa é você. fazer né? um choque de gestão e a gente ter um Rio de Janeiro que seja de novo aquilo que foi na década de 50, 60, cara. A Bossa Nova surgiu aqui, o chorinho, né? O Rio tem tudo para voltar a ser um dos melhores lugares para trabalhar, para viver e para ser feliz do Brasil. Porque a capital do Brasil, eles podem escolher o que eles quiserem. A capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Mas o Rio vai Podem voltar escolher a o que eles querem. Ah, Brasília... A capital ser. do Brasil é o Rio Pode de ter certeza, vai voltar a ser, cara. Janeiro. Tomara. Rapidão, vai um ou outro pra ele. Ó, coisa mais rápida do mundo. Vai aparecer 2 opções na tela, você escolhe uma, que é pra te liberar muito fácil. Vambora, diretor. Situação fácil, tranquilo. Alckmin ou Moro? Porra, É, pica. eu gosto do Alckmin. Eu gosto do Próximo. Alckmin. Dória ou Eduardo Paes? Eduardo Paz. Próxima. Marcelo Freixo ou Lula? Porra, cara, aí é difícil. né? Ué. Ué. Hã? Porra, Teus é difícil, amigos. pá. Ué. Não. Ué. Teus brother. Entre o Freixo e o Lula, eu fico com o Lula, porra. Ei. Pô, Freixo- mas você já Freixo tem. não Você, dá, você- Freixo não mas vocês dá. são tão inimigos assim, até fora, em off? Cara, o Freixo tá muito fake nessa campanha. Mas tu se dá com ele. Ele é um cara maneiro, de conversa, assim. Ele é um cara legal, né? Cara, eu vou te falar. Eu tô decepcionado com o Freixo. Próxima. Freixo ou Eduardo Paes? Eduardo Paz. Próxima. Acho que o Freixo não ganha de ninguém aqui. Você prefere ser eleito ou Brasil Hexa? Porra. Hã?
É pra você, mole, né? As duas coisas. Não, só pode uma. E aí? É um ou outro quadro? Vai abrir mão do Hexa pra ser eleito? Não, aqui, ó. O Hexa é uma maravilha e, porra, ser eleito também é importante. Não é pra mim, não, cara. Cara, eu vou te falar. A minha mulher fala, você, além de corajoso, é maluco. Porque... Todo político tem que ser maluco. Não, mas governar o Rio, cara, não é prêmio, não, cara. É encrenca. É problema. Eu não sei o que vocês querem nesse negócio. Próximo. Moro ou Ciro? Ciro, né? Que é o teu, né? Ciro. Próximo. Ciro da Massa. E aí, PSOL ou PT? Não, hoje eu não tô. Não tô em outra. Sim, mas entre os dois, o que você acha? O que você acha melhor PDT ou menos é o pior? trabalhismo. É o trabalhismo. Moretou. Próximo. Witzel ou Freixo? Não dá. Próximo. Eduardo. Próxima, se tiver. Zico ou Maradona? Porra, Zico, porra. Aliás, ele me mandou semana passada o livro dele com uma dedicatória. Porra. Bota o 0 a 10 pra encerrar, come aqui. É quente, hein? O negócio aqui pega fogo agora de 0 a 10, é coisa mole, vai aparecer uma pessoa, você dá uma nota de 0 a 10. É 0 a 10, não é 0 ou 10, tá? Fica tranquilo. Alckmin. 6. Próximo. Anitta. Cuidado que tua mulher tá vendo. Rapaz. Cuidado que isso aí, nota aí é problema. Já teve gente que saiu daqui e teve problema em casa. Teve gente que já saiu daqui, deu nota ao vivo, quando chegou lá fora no carro, falou, não, amor, porra, mas 9. 9? Próximo. Bolsonaro. Olha, 5-4. Próximo. Eduardo Paes. 9. Próximo. Galvão Bueno, amigo. 10. Não dá, é patrimônio, né? Próximo. Pessoal, Carlos Jordi, você gosta dele? Esse é 0, né, cara? Você não gosta dele, não? Esse aí é 0. Sei lá, os dois são de Niterói, achei que vocês pudessem ter. É 0, esse aí. Próximo. Lula. Esse, eu acho que pelo primeiro mandato, 6, 7. Próximo. MBL, gosta? 4. Próximo. Sérgio Moro? Eu acho que esse decepcionou todo mundo, né? 0, né? A última. Michel Temer. Rapaz. 4, 5. Rodrigo, obrigado. Olha, desculpa não fugi ter... de um assunto, tu ficou. cara. É que a gente tá Aqui, com pouco tempo, eu tô te liberando rápido pra te ajudar. E tudo que você pôr tudo, não fugir de um assunto, hein, cara. Quero ver tu vir no debate se a gente montar um. Ué, vambora. Com cerveja e amendoim raiz. Vambora. Aqui, vou falar com você aqui, ó. Gostei tanto. Além do debate, depois da eleição, nós vamos ganhar a eleição. Boa sorte. E eu vou vir aqui como governador eleito. Obrigado. Fico Fechado. feliz. Tá, e vou torcer. Se você ganhar, eu vou ser o primeiro cara a se desejar mais Quase que sorte ele do falou, mundo. eu vou torcer pra você ganhar. Não. Aqui no Rio não tem o candidato. Gente, obrigado, um grande abraço, Estúdio Center, e valeu pela moral. Vai correndo que você tá atrasado.